Pessoal, seguindo a ordem daquela aula que a gente falou sobre as diferenças, né, do hipertireoidismo e do hiper, hoje a gente resolveu destacar para vocês essas diferenças, só que no aspecto clínico. Então, o paciente que tem hipertireoidismo, ele vai apresentar uma contratibilidade, né, e um débito cardíaco aumentado, ele vai ter uma taquicardíaca, uma palpitação, cardiomegalia também vai ser muito comum quando a gente observar o exame de raio-x, a gente vai ver o coração grande, né, que é o cardiomegalia, então vai ter esse aspecto de cardiomegalia. Arritmias e fibrilação atrial, ele também vai ser muito comum em idosos, né? A ICC, que é insuficiência cardíaca congestiva, também vai ser muito comum nesse tipo de paciente. A superatividade do sistema nervoso somático, que seria o quê? O tremor, a ansiedade, a labilidade emocional, a insônia, a incapacidade de concentração. Também mudanças oculares, né, que é aquele olhar mais fixo e arregalado, né, que a gente vê no hiper. Ele vai ter também uma reabsorção óssea alterada. O que vai ocasionar? Vai ocasionar um aumento da porosidade do osso cortical. O que é o osso cortical? O osso cortical é o osso longo, né? A gente pegou como aqui o exemplo do fêmur. E ele, nessa epífise, né, na extremidade ali do fêmur ali, ele vai ter essa porosidade. Isso é muito comum também em ossos longos, né? A gente pegou o fêmur porque é um osso muito grande. Maior. Já o paciente que tem o hipotireoidismo, a sua incidência é muito mais comum em mulheres, mas também tem homens, só que a relação praticamente a porcentagem maior seria em mulheres, né? Ele vai ter um tamanho também da glândula tireoide, que a gente tinha comentado na outra aula, do bócio, né? Que é dessa glândula aqui tireoide, vai ter esse aumento. E também pode ocorrer após o hipotuitarismo, que seria o quê? A gente pegou um exemplo aqui de tumor, né, do tumor hipofisário, uma necrose hipofisária pós-parto, um trauma e tumor não hipofisário. Então a gente vê que tem essa relação direta também. Já na parte também a gente vai ter os danos, né, hipotalâmicos, que seria devido aos tumores ou trauma, também pode ser. E a gente colocou também aqui no cretinismo, né, que é o secundário do hipotireoidismo. E o cretinismo, ele tem como característica um retardo mental grave, uma baixa estatura, a língua projetada, né? Uma hérnia umbilical. A característica focais, né, costuma ser bem grosseira, essa característica focal. Então a gente vai observar isso no paciente, essa característica focal também. Seguindo também a ordem aqui, também falando de hipo, a gente vai ter esse mixedema, né? Que seria uma lentidão das atividades físicas e mentais. A gente vai observar isso quando a gente for conversar com o paciente. Tanto na parte física e mental, a gente vai ver que tem uma lentidão, né? A gente vai observar muito isso também. Uma fadiga generalizada, que vai ser o relato dele, que ele está indisposto para fazer certas atividades, seja ela mais básica ou complexa. Isso entra com uma forma generalizada, então não tem uma forma específica dessa fadiga. Uma apatia, né? Então ele não tem aquela apatia com as pessoas, costuma ser bem apático, né, com as pessoas. Uma preguiça mental, né? Isso é muito comum, né, que a gente vê que ele tem uma preguiça mental em raciocinar uma conta de matemática ou uma leitura, alguma coisa assim, algo que estimule essa atividade mental do paciente. E muito importante também isso aqui que a gente pegou do livro, que é a intolerância ao frio. Então ele vai relatar para você que ele não consegue tolerar o frio quando chega a época de inverno, ele tem uma certa intolerância a essa época do ano. Então a gente resolveu aqui pegar essas características para a gente ter uma base e poder comparar um caso com outro, né? E aí você quer complementar também, né, professor? Isso. Aí vem se aqui foi mais voltado para a teoria, então aqui nós fizemos a parte prática. A diferença entre o hipo e o hiper. Né? Hipotireoidismo e hipertireoidismo. Você pode ver que essa diferença que está no boneco aqui, no manequim, isso aqui não é uma escoliose, não. Isso aqui é porque, como o hiper, a pessoa, ele forma uma silhueta, emagrece, olha só, e no hipo já acrescenta o violãozinho aqui, a gordura, né? Então, olha só,
no hipo e no hiper, a queda de cabelo, né? Você vê que tem perda de cabelo no hipo e no hiper. O aumento do volume da face no hipo. Já no hiper, aumenta os olhos, né? Tem uma proptose, os olhos, como Saltados, né? isso. O Bruno acabou de falar sobre os olhos saltados, né? Essa proptose. O bócio também, que acontece nos dois casos, né? O bócio tanto acontece no hipo como acontece no hiper, né? O bócio aumenta. No hipo acontece a bradiocardia, né? O batimento do coração, ele diminui. Já no hiper, já dá um ataque cardíaco. O batimento cardíaco, ele aumenta, certo? Aqui, o que foi falado do aumento do coração, né? Onde foi que você falou aqui do Cardiomegalia. Cardiomegalia. Aqui, certo? Ó, então, cardiomegalia. Aqui acontece a cardiomegalia, o aumento do coração, né? Essa hipertrofia do coração, ela não é fisiológica, ela é patológica, né? E aqui aí tem o ganho de peso, né? Que é aquilo que eu comentei antes, né? Você vê que você forma a curva para fora, quanto que no hipertireoidismo, forma a curva para dentro. Olha só, forma uma silhueta. Então perde peso. A característica é perder peso. Aí acontece o seguinte, olha só no intestino o que acontece. No intestino do hipo, acontece a constipação. É o intestino preso. Muito intestino preso. Já na hiper, acontece a diarreia. Sempre, constante, a diarreia. A perda de peso, a diarreia. E a infertilidade. A infertilidade acontece tanto no hipo como no hiper. Aí vem depois. Aí foi o que o Bruno falou, né? Hipertireoidismo. Não, hipo, né? Hipo, a intolerância ao frio. E na hiper, a intolerância ao calor. E outra coisa, quando se fala, tem muito na literatura, se fala muito sobre o iodo no hiper, e no hipo e no hiper. Porque aqui nós eu até coloquei aqui sobre o normal, né? Porque esse iodo, ele tem que estar normalizado para que aconteça, para que o organismo funcione, os hormônios funcionem de uma forma normal. Aí, quando ele vai para cima ou para baixo dessa linha, aí acontece a falta do iodo, que causa o hipo, e o aumento do iodo causa o hiper. Então, muita literatura fala que essa situação até da obesidade, né? Uhum. Há literatura que diz sobre a obesidade tem relação, que tem relação, por quê? Porque ingere muito sal, aí esse sal, ele inibe esse iodo na glândula tireoide, ele inibe. Então o fato desse sal, muito consumo do sal, inibe isso. Nada, né? E aí, por exemplo, muito iodo, e aí, por exemplo, aí ele já causa um hipertireoidismo, porque é o aumento do iodo, né? O aumento do iodo, ele inibe essa glândula ela fica meio que preguiçosa, como você citou agora há pouco. Porque o organismo já tem muito iodo, e aí a fabricação do iodo pela glândula já fica de uma forma desequilibrada. Isso, totalmente desequilibrado. Ele não sabe, o organismo fica como se não sabe se sobe ou se desce. Tem até uma deficiência na regulação, né, do iodo. Com certeza. Ele passa, muitas vezes ele passa dessa linha, ou para cima ou para baixo.
Você também, o professor já pegou como essa linha aqui uma referência da normalidade. A normalidade, né? Claro, claro. E é legal também, pessoal, que a gente sacou para vocês aqui a parte clínica, porque quando o paciente for entrar com alguma queixa, né, uma queixa do dia a dia dele, a gente vai poder mais ou menos entender de como a gente vai poder traçar um objetivo, uma conduta baseado naquilo que ele tem. Nada melhor que a gente saber quais são as características que o paciente hipo ou hiper vai apresentar para você. Porque através de tudo isso a gente vai poder montar a fisioterapia, um tratamento, porque você pensa uma coisa, bradicardia, o coração está com uma frequência cardíaca reduzida, né? Ou ataque cardíaco. Então, o que vai influenciar? Vai influenciar no tratamento. Será que eu prescrevo um exercício com bastante aeróbico para aumentar a frequência cardíaca, sendo que ele já tem um ataque? Como está a pressão dele? Será que a pressão dele está alta? Será que essa perda de peso é intencional ou não? Porque tem isso. Quando a gente fala de perda de peso, entra até a parte de oncologia, de neoplasia, de câncer, porque você até citou aqui. Aonde é que está aqui o... que eu tenho que pôr perda de peso, né? Isso, a perda de peso. Então, no caso de tumores. Aqui, ó. Isso, tumor hipofisário, né? Então, tudo isso... Porque a gente tem que perguntar ao paciente, quando ele for falar assim, a gente entra com umas bandeiras vermelhas, né? Que é red flags, né? Para você fazer a avaliação, você vai falar assim, o paciente fala assim, eu perdi peso. Mas essa perda de peso sua foi intencional? Você quis perder peso ou foi não intencional? Não. Do nada comecei a perder muito peso, em um ano, perdi X quilos, mas não foi intencional. Porque ou o contrário, né? Ou o contrário. Porque quando é intencional ou não, vai ter algumas alterações no nosso corpo. E é importante a gente frisar bem essa parte das características, para a gente saber com qual tipo de paciente a gente está lidando, para aí sim tratar um tratamento adequado para cada caso, seja ele o do hipo ou do hipertiroidismo, né? E é isso daí, né? Você quer complementar mais uma coisa? Então, só voltando a lembrar daquele caso lá do Ronaldo, né? Voltando, nós já citamos isso aqui aula, né? na outra aula. Então, o caso do Ronaldo ter parado, fenômeno, né? O fenômeno, uma das alegações dele ter parado precocemente foi isso aqui, ó. O hipotiroidismo, porque ele estava aumentando muito o peso. O ganho de peso dele estava muito. Então aí ele foi obrigado a parar porque as articulações dos membros inferiores já não estavam respondendo como deveria, como ele, quer dizer, ele pensava de uma forma, mas a musculatura já não reagia da maneira que ele pensava. Isso. Então é isso aí. Aí até a próxima aula então, pessoal. Um abraço.